Num planeta que tem mais de 70% da sua superfície coberta por água, pode parecer estranho preocupar-nos com a falta desse recurso, mas esquecemos que apenas 3% dessa água é doce. Por isso, o acesso à água própria para consumo humano tornou-se um problema global. É nesse âmbito que a ciência tem tido um papel fundamental. É urgente encontrar novas e melhores formas de fazer esse bem essencial chegar a todos os habitantes do planeta nas melhores condições. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre água e saneamento. Em 2010, a Organização das Nações Unidas decretou o direito universal de acesso à água e a condições adequadas de saneamento, e os números confirmam esta urgência. Há ainda cerca de 2,2 mil milhões de habitantes em todo o planeta sem acesso a uma fonte de água potável e cerca de 4 mil milhões de pessoas que não têm condições dignas de saneamento básico. Mas para disponibilizar este recurso é necessário, em primeiro lugar, captar e distribuir a água, e isso tem custos tanto financeiros como energéticos. Por isso, tornar este processo mais sustentável é uma prioridade que tem vindo a merecer a atenção da comunidade científica. O investigador Gil Andrade Campos explica-nos o trabalho que tem desenvolvido nesta área. A sustentabilidade energética é um problema atual, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Esse problema verifica-se muito nos sistemas de abastecimento de água. A operação dos sistemas de abastecimento de água pode ser feita de forma mais eficiente ou menos eficiente. Nos sistemas em alta, as bombas trabalham para captar a água num sistema como este que encontramos aqui neste sítio, que vão buscar a água do lençol freático e daqui transportam para um depósito ou para uma central de tratamento de água. Aí fazem algumas operações de coloragem para transportar a água. Contudo, transportar a água até os depósitos é uma operação de bastante custo energético e, evidentemente, custo económico. Mas energeticamente estamos a falar de um nível mesmo muito elevado. Há operadores gestores de água que chegam a despender entre 200 mil a 500 mil euros por mês, só em custos energéticos. E depois, os sistemas em baixa o que fazem é que transportam a água destes depósitos até às torneiras das nossas casas. Nesse caso, não há custo energético, a maior parte das vezes esse transporte é feito graviticamente. Os algoritmos desenvolvidos pela Universidade de Aveiro permitem aos operadores, e aqui a Universidade de Aveiro trabalha com vários operadores na região e também alguns estrangeiros, e permite com que eles possam virtualizar todo o sistema, em particular como um sistema que encontramos aqui, para que, sabendo também a previsão de consumos a 24 a 48 horas, encontram então o ponto ideal de funcionamento para poderem baixar quer os custos energéticos, quer também a robustez de todo o sistema de abastecimento de água. É inequívoco que a ciência tem ajudado os países desenvolvidos a otimizar os processos de captação e distribuição de água. Mas há outros países onde a evolução ainda não permitiu sequer ter acesso à água própria para consumo. Fomos falar com o presidente da Águas de Portugal Internacional, Cláudio Jesus, para perceber qual é o papel dos países ditos desenvolvidos junto daqueles que têm menos recursos. Preconizar que até 2030 a população mundial tem direito a adequadas condições de fornecimento de água e também de saneamento de águas residuais é um objetivo que está ainda longe de ser atingido, obriga a um esforço gigantesco de todos os players, todos os atores envolvidos neste importante setor da atividade, que entronca com todas as matérias relacionadas com a saúde pública, porque se não temos água em condições próprias para consumo humano, doenças de origem hídrica que são provocadas por essa causa, as crianças ficam doentes, deixam de ir à escola, não são educadas convenientemente, as mães passam horas à procura de água, é comum, já assistia em países africanos, as mães demorarem 4 horas entre ir buscar água a uma fonte que não tem o mínimo de qualidade e, portanto, tudo isto é uma bola de neve gigantesca que não permite que muitas sociedades, muitos países se desenvolvam convenientemente pela falta de acesso a este recurso. Os países desenvolvidos o que podem aportar é know-how, é conhecimento, é ajuda financeira, mas acima de tudo eu diria que a necessidade de planeamento, estudos técnicos adequados à realidade desses países que ainda estão em desenvolvimento.
e, sobretudo, aquilo que nós chamamos de capacitação, ou seja, encontrar técnicos nesses países que sejam capazes, depois de construídas as infraestruturas, as manter em boas condições de funcionamento, porque infelizmente aquilo a que assistimos é que constrói-se uma estação de tratamento de água, constroem-se as condutas, os ramais para servir as populações numa determinada região, sobretudo em África, e poucos anos depois a infraestrutura está obsoleta, ou porque faltaram os reagentes, ou porque faltou, sobretudo, manutenção, faltou pessoal qualificado para operar essa instalação de tratamento em condições adequadas. Sabias que é possível captar água a partir do nevoeiro em zonas secas e de difícil acesso à água potável? A prova disso é que pelo menos 2 técnicas foram desenvolvidas com esse propósito nos últimos anos. O arquiteto Arturo Vittori criou uma torre construída com bambu ou com talos de junco, forrada por uma malha de plástico que capta gotículas de orvalho, de nevoeiro ou da chuva. Com 9 metros de altura, a primeira Warka Tower foi instalada na Etiópia e possui um reservatório na parte inferior, o que permite recolher até 100 litros de água por dia. Também a Water Foundation, uma organização sem fins lucrativos, desenvolveu um sistema de captação de nevoeiro, o Cloudfisher, que consegue captar até 22 litros de água por dia por coletor. O sistema pioneiro foi implementado em Marrocos, com 30 coletores de nevoeiro instalados ao longo de uma encosta que permite abastecer de água 16 vilas e uma escola. A utilização destas técnicas tem vindo a ser alargada a muitas outras zonas secas do globo. Por cá ainda é fácil ter acesso à água potável. Seja abrir a torneira ou uma garrafa de água, ainda temos ao nosso dispor um dos bens mais preciosos para o ser humano. Mas o que é que define se a água é boa ou não para consumo? Foi para encontrar resposta para essa e outras perguntas que fomos falar com a investigadora Eduarda Pereira. Água destinada a consumo humano. O que é que cada um de nós espera que essa água tenha como qualidade para a considerarmos adequada a este fim? Que não tenha cheiro, que não tenha sabor, que não tenha cor. Contudo, em termos de exigências de qualidade dessa água, há muito mais que tem que ser estipulado e que exige que a União Europeia, já no passado, tenha publicado legislação, normas, que estabelecem quais são os parâmetros que têm que ser avaliados para que, de facto, no fim, possamos dizer que essa água tem qualidade adequada para consumo humano. O que diz a legislação europeia em termos de parâmetros que é necessário verificar para garantir a qualidade de água destinada a consumo humano? É o nível maior de exigência de toda a tipologia de água que existe e, por exemplo, fala sobre também cor, odor, sabor, mas depois tem muitos outros parâmetros, nomeadamente sobre a necessidade de quantificar micro-organismos, elementos potencialmente tóxicos, tais como o cádmio, o chumbo, o mercúrio, pesticidas, um conjunto de fármacos, um conjunto muito diversificado de outros parâmetros que a água tem que ter em valores abaixo de um nível que a legislação indica para que nós possamos considerá-la água destinada a consumo humano. É exigido a nível europeu e também em Portugal que a qualidade da água destinada a consumo humano seja feita em laboratórios acreditados. Há muitos laboratórios acreditados em Portugal para avaliar a qualidade da água destinada a consumo humano e a Universidade de Aveiro, há alguns anos atrás, também fez uma aposta forte na existência de um laboratório que presta serviços à comunidade externa, não só aos investigadores da Universidade, mas também ao exterior, que faz a avaliação da qualidade da água destinada a consumo humano usando processos acreditados. Todas as águas que nós compramos no supermercado têm rótulos e nesses rótulos está indicada a qualidade da água, não é para todos os parâmetros da legislação, mas para um conjunto ainda elevado de parâmetros da legislação. Se por acaso fizerem a comparação entre rótulos de garrafas, irão verificar que para o mesmo parâmetro vão encontrar valores muito diferentes. Portanto, não há uma tipologia de água que nós possamos dizer esta é a água boa para consumo humano. Depende, digamos assim, da captação e diferentes características logo que cumpram com a legislação podem ser consideradas boas em termos de qualidade. Após o uso da água em nossas casas, essa água vai ser descarregada, vai para o saneamento que cada uma das nossas casas tem e depois vai ter que ser tratada antes de ser descarregada nos ecossistemas de águas naturais. A água é transportada para as estações de tratamento de águas residuais, que em Portugal normalmente se conhecem como ETARs, e nessas estações o que acontece à água é que é
São eliminadas as peças de maior dimensão, às vezes rolhas, papéis, lenços, pequenos objetos. Depois é diminuída a quantidade de partículas que têm em suspensão, de partículas de menor dimensão, mas que dão cor à água, por exemplo. Diminuir o teor de matéria orgânica proveniente dos nossos dejetos. E também um tratamento que depois deveria ser feito, que na maior parte das vezes não é, que devia eliminar outros compostos que são potencialmente tóxicos, nomeadamente metais vestigiais, fármacos, nanomateriais, e que tem que ser feito ainda algum desenvolvimento ao nível da investigação para que estes tratamentos sejam eficientes, simples e económicos. Para tentar eliminar vestígios de fármacos que possam chegar à água dos rios através das estações de tratamento, uma equipa da Universidade de Aveiro tem desenvolvido soluções inovadoras e eficientes. A investigadora Vânia Calisto mostra-nos como. Os recursos aquáticos encontram-se sob uma elevada pressão, muito devido à atividade humana. Muitos dos produtos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia contribuem muito para a qualidade e para o estilo de vida que nós conquistamos, mas acabam por se transformar em contaminantes que entram nas águas. Um exemplo desse tipo de contaminantes são os fármacos, que, ao serem ingeridos pelo ser humano e também na medicina veterinária, acabam por ser excretados e, através dos esgotos, chegam às estações de tratamento de águas residuais. Nessas estações, os tratamentos convencionalmente aplicados não são ainda adequados, tanto a nível nacional como a nível global, é um problema mundial, para a remoção deste tipo de contaminantes da água. Isto acontece porque, de facto, muitos destes fármacos, não todos, mas alguns deles, são muito resistentes ao tipo de tratamento aplicado e conseguem passar pelos tratamentos completamente inalterados. E com o descarte destes efluentes nos rios e nos oceanos, temos assim a entrada destes fármacos nos ecossistemas. É muito importante perceber que estes fármacos ocorrem em concentrações muito baixas, mas mesmo assim está comprovado que podem desequilibrar os ecossistemas. Com este problema e com esta pressão crescente sobre os recursos aquáticos devido à presença destes compostos, acabamos a ter novos desafios no que toca ao tratamento das águas residuais e é necessário, assim, investigarmos soluções que ao mesmo tempo possam ser sustentáveis e execuíveis de aplicação em larga escala e com custos que sejam razoáveis. No nosso grupo de investigação, o Grupo Sensores Analíticos e Ecoquímica Aplicada, temos vindo a trabalhar no desenvolvimento de materiais de carbono que, em contacto com estas águas contaminadas, conseguem sequestrar estes contaminantes das águas. De facto, os materiais que temos vindo a desenvolver são já muito conhecidos, são do tipo carvão ativado, mas estes materiais são muitas vezes produzidos a partir de recursos não renováveis. Aquilo que o projeto que estamos a desenvolver neste momento pretende trazer é desenvolver este tipo de materiais a partir de biomassa gerada como resíduo industrial. Ou seja, estamos a transformar resíduos de indústrias que seriam descartados sem qualquer aproveitamento em produtos de valor acrescentado que conseguem ser eficazes na remoção destes contaminantes emergentes, tendo assim efluentes tratados com melhor qualidade. Uma característica também muito particular da investigação que temos desenvolvido é a preocupação da separação destes materiais de carbono das águas tratadas. O que temos feito é a introdução de partículas magnéticas nestes materiais de carbono, fazendo com que, pela simples aplicação de um campo magnético, consigamos separar estes materiais das águas que estão tratadas e assim podemos regenerar estes materiais e voltar a utilizá-los em vários ciclos de utilização, entrando novamente, lá está, no aumentar o ciclo de vida e a sustentabilidade de todo o processo. A remoção deste tipo de contaminantes de preocupação emergente destes efluentes através de tratamentos avançados é de facto muito importante para conseguirmos mitigar a entrada destes compostos no meio ambiente e é de facto necessário que a comunidade científica continue a apostar neste tipo de investigação para que a curto prazo, a nível mundial, consigamos encontrar uma solução viável para o tratamento avançado das águas residuais. Em especial no hemisfério norte, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa, o papel da ciência tem sido crucial para a descoberta de mecanismos que tornem os sistemas de água e saneamento mais adequados. Só que num planeta onde mais de metade da população não tem ainda condições adequadas de saneamento básico, é necessário ir mais longe. Os desafios são muitos e os governos, as empresas e as universidades têm ainda um longo caminho a percorrer. Até porque a inovação desenvolvida cá pode muito bem resolver problemas em países com menos recursos.
papel da ciência, da investigação, dos investigadores das universidades é fundamental neste processo. Nós próprios na Águas de Portugal procuramos muito recorrer a know-how específico proveniente de projetos de investigação que depois resultam em produtos ou em serviços que possam ser prestados em países terceiros, em países em desenvolvimento e que assegurem uma melhoria da qualidade do serviço, seja novos sistemas de informação geográfica, seja no domínio da eficiência energética, da eficiência hídrica, para que as populações que são servidas com o nosso know-how, com os nossos projetos, sejam, no fundo, mais bem servidas e asseguremos a perenidade da infraestrutura, a perenidade do bom funcionamento das organizações, das empresas nesses países, porque é fundamental para que possam prestar um bom serviço às populações ao mais baixo custo, e é isso que se pretende, porque a capacidade para pagar o serviço não é a capacidade que existe nos países desenvolvidos. Porque fracos ou inexistentes sistemas de saneamento básico são uma ameaça à saúde pública e criam barreiras ao desenvolvimento económico e social dos países, é cada vez mais urgente existirem esforços conjuntos e globais. Por outro lado, a falta de acesso à água destinada a consumo coloca em causa a sobrevivência do próprio ser humano. Sem ela, não sobrevivemos. E se ela estiver imprópria para consumo, adoecemos. O escritor João Guimarães Rosa escreveu que a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.